E a ideia que surgiu então foi as mulheres e as domadoras entrarem como associadas. E com o redistritamento, houve a divisão do múltiplo L em 4 subdistritos múltiplos, né? Em 4 múltiplos. Estamos começando mais um programa especial chamado Pod Lions do Distrito LB4. E começando esse programa, nossa saudação à nossa governadora, a companheira Cíntia, que estará presente conosco em todos os programas. Seja bem-vinda. Obrigada, Mano. Convidados, é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente conversar e compartilhar histórias. Pois é, e no programa de hoje os nossos convidados, não poderíamos fazer com eles de forma diferente, né? Teríamos que trazer os dois ao mesmo tempo, né? Porque são duas pessoas importantes para o Distrito LB4. O nosso companheiro PDG, João da Silva Medeiros Filho, e a companheira PPC Maria Rosilene Mestre Medeiros. São casados, nós vamos falar sobre isso tudo daqui a pouquinho, como é que se conheceram, né? Mas, primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso programa, companheira Rosilene. Bom dia a todos. É com alegria que estamos hoje aqui nesse podcast para a gente falar sobre um pouquinho de Lions, especialmente no nosso distrito, que compreende todo o estado de Mato Grosso. Obrigado também, companheiro João Medeiros, por sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, né, de estar aqui, a gente poder falar um pouco da nossa vida, né, e da nossa vida, o que é que o Lions influenciou na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. E é um prazer estar aqui com a nossa jovem governadora, companheira Cíntia. Companheira Cíntia, que é uma das pessoas que recebeu a formação desse casal, né? Cíntia? Com certeza. Eu estou, inclusive, emocionada de estar vivendo esse momento aqui, porque além de desenvolver esse projeto ao lado do Mano, poder receber vocês que além de mentores, de professores, são de fato uma grande inspiração. Então, é um prazer enorme poder também eternizar a história de vocês. Tanto que vocês fizeram e construíram para o distrito, é importante que isso fique gravado na memória de quem está chegando agora. A gente pôde viver boa parte disso e gostaríamos que todos os leões do Mato Grosso e do mundo soubessem como é tão linda e tão importante para o Lions a história de vocês. Muito obrigada mais uma vez. É uma verdade. Bom, deixa eu conversar com o Medeiros primeiro e depois a gente vai trocando figurinhas aí. Medeiros, você não é matogrossense. Nós te conhecemos do Lions, mas poucas pessoas às vezes sabem tua origem, da onde que tu veio. Você pode contar um pouquinho pra gente? Posso sim. Hoje até eu me considero Pernambucense. Que é a mistura de pernambucano com mato-grossense. Né? Eu vim para o Mato Grosso em 1978, através do Exército Brasileiro. Vim para a cidade de Rondonópolis, né? E na cidade de Rondonópolis nós desenvolvemos e conhecemos várias pessoas. Entre elas foi a Maria Rosilene, né? Que eu conheci. Cheguei em 1978. Em 1979 apareceu a oportunidade de eu ir embora para voltar para Recife. E eu ainda estive em Recife, lá no comando do Exército, e de repente deu um estalo que a cidade que eu deveria ficar era Rondonópolis. E acertou. Acertei. Tinha um coração já preparado aqui para te esperar? Por incrível que pareça, eu não a conhecia ainda. Não conhecia nesse momento. Eu não a conhecia, então o nosso amor foi amor de carnaval. Diz que amor de carnaval só dura 4 dias, né? E a gente se conheceu duradouro, né? No carnaval, na casa de um casal, amigo nosso, né? Que a gente conheceu os filhos dele, depois passamos a conhecer como era solteiro. E o filho dela estudava em Campo Grande, estudava medicina, era o Djalminha. E o seu Djalma era dono da Guaraná Marajá, da fábrica do Marajá. E a gente, todo final de semana, ela ligava no quartel e falava assim, vem almoçar aqui em casa. E eu gostava, porque era uma comida muito deliciosa. Era a dona Dinei Pimenta, né? E aí, no carnaval, a gente reunia a turma, e nessa turma aí, a Rosilene foi porque a irmã dela, né, uma irmã prima dela, que a mãe dela criou,
estava junto com a gente. E a gente se conheceu e aí foi, né, ela estudava em Uberlândia, e a gente foi se conhecendo até chegar ao ponto de casar, né? Foi uma coisa assim, não muito rápida, esperou ela casar, né? A gente depois, para constituir na nossa família, nós fizemos um sacrifício muito grande quando a gente casou, porque a gente construiu uma casa, né? Então, assim, foi uma jornada muito boa, né? Nessa época, antes de eu conhecer a Rosilene, o pessoal do Lions de Rondonópolis me convidava para participar das campanhas, né? Eu tinha o meu amigo que foi padrinho de... Você ainda estava no Exército? Eu ainda estava no Exército. Foi padrinho, ele foi meu padrinho no Lions, o Agnaldo Benevides Santana, um baiano, gente boa pra caramba. Nessa época ele era capitão. E a gente sempre, quando tinha campanha, principalmente aquelas campanhas que fazia Água e Pão, para ajuda do Sertão, do Nordeste e tal, e a gente ia, né, ajudar o Lions. Várias campanhas eu fui no Lions, mas ninguém nunca me convidava para ir entrar no Lions. Aí depois eu vim descobrir que as pessoas que eram solteiros naquela época não podiam entrar no Lions. Eu falei, será que eu vou ter que casar para entrar no Lions? Velhos tempos. Mas foi dito e feito, né? A mãe dela, o padrasto dela já fazia parte do Lions, era benemérito do Lions, doaram muitas coisas para o Lions, ajudava muito nas campanhas. E a gente, quando casou, né, no outro dia... Recebeu o convite. O Santana veio com a ficha, naquela época você só faltava esse detalhe. Só faltava, mas foi assim, não no outro dia, né, que eu ainda estava na lua de mel, né? Aí, assim que eu voltei pro trabalho, ele chegou em cima da minha mesa e falou assim, assina aí, me chamava de baiano também, assina aí, baiano. Aí eu... Medeiros, Ingressou. então você veio para o Mato Grosso, voltou e depois teve a vontade de voltar de novo? Não, eu não voltei. Eu recebi uma proposta para voltar para Recife. Ah, entendi. E você é natural de Recife mesmo? Eu mesmo? sou natural de Recife, mas a minha família sempre morou em Olinda. Olinda. Né? Sempre morou em Olinda. E eu nasci, por incrível que pareça, num domingo de carnaval. No dia 3 de março era um Você domingo viu que o carnaval, então... tem uma relação boa contigo, né? Nasci no carnaval, conheceu o amor da sua vida no carnaval, né? E permaneceu, né? Isso. Tanto é que esse ano nós voltamos a Olinda, né? No carnaval. Para levar as netas para conhecer o carnaval de Olinda, né? E passar os meus 68 anos lá em Olinda. Então, assim, o Lions, né? Trouxe muitas coisas boas na nossa vida, né? Nós vamos falar. Poder contar mais um pouco depois. Sim. Nós vamos falar mais sobre o Lions daqui a pouco. Eu quero saber da Rosilene também. Você é natural da onde? Rosilene é mato-grossense, veio de fora. Qual que é a tua história de vida? Não, eu sou mato-grossense, Maria Rosilene. Nasci na cidade de Rondonópolis e sou cuiabana por ordem de um vereador aqui de Cuiabá, no ano de 2001, 2002, me tornei cidadã cuiabana. Então, sou mato-grossense e cuiabana também. 2 vezes. 2 vezes. E amo essa terra, não trocaria ela por nenhum outro lugar. Hoje, quando volto a Rondonópolis, eu me sinto um passarinho fora do ninho. As tuas raízes já estão todas aqui, né? Já estou muito adaptada, tenho familiares, tanto por parte de pai quanto de mãe, que moram em Cuiabá, então não me sinto fora da casinha, né? Sinto muito bem, sou feliz com a minha naturalidade. E você, quando conheceu o Medeiros, você já estava no mercado de trabalho. Que profissão que você tinha? Não. Ou começou? Eu me formei como no interior de Mato Grosso, Rondonópolis. Os únicos cursos médios que tinha era magistério ou técnico em contabilidade, né? Eu fui para o magistério. Concluí o magistério e sempre tive o sonho de voar, de ir mais longe, né? E aí fui morar em Uberlândia.
Para isso, eu tive que fazer 1 ano de cursinho, porque o magistério não dava base para você fazer vestibular em nenhuma faculdade. Aí fiz 1 ano de cursinho e me participei do processo seletivo, fui muito bem classificada e fui fazer serviço social. Olha só. E parece que os destinos iam se cruzando aí, né? Porque sempre tive na veia uma vontade imensa de ajudar. Eu, desde pequena, ajudava meus colegas de rua, que a gente chegava da aula 11h30, meio-dia, eu fazia minhas tarefas de casa, doméstica, que lá em casa todo mundo tinha que fazer alguma coisa, né? E reunia no fundo de casa as crianças da rua para a gente fazer tarefa junto. E eu sempre assumindo o papel de professora, né? Para fazer os deveres de casa com as crianças, que eram todos quase da minha idade, né? E era uma coisa muito legal. E depois disso, à medida que fui crescendo, participando dos eventos do Lion junto com a minha família, e até então o meu padrasto, ele era associado benemérito do Rotary, né? E as reuniões aconteciam em casa e tal, mas depois o sobrinho dele e vários amigos que estavam no Lions disseram para ele, não, você tem que ir para o Lions, não vai ficar no Rotary, né? E ele foi então para o Lions. E era benemérito do Rotary e benemérito do Lions. Essa condição podia acontecer. Sim. Né? Então... Que presente ganhamos, né? E a minha mãe era muito atuante, né? E quando ela ia, eu pulava na caminhonete e ia junto para poder participar das campanhas, distribuindo cobertor na época do frio, nas atividades, nas efemérides do calendário nacional, que tinha Páscoa, Dia do Idoso, Dia das Crianças, a gente estava sempre na caminhonete fazendo alguma distribuição, né? Participando de uma forma já voluntária, sem saber que aquilo, de certa forma, ia ser um ponto muito importante na minha vida, né? Me formei, fiz o serviço social, me formei em 83 e voltei. Ia nas reuniões, todas as vezes que eu vinha de férias, eu ia nas reuniões do clube, nas festivas, principalmente nas festivas, que coincidia com o período que eu estava lá em Rondonópolis. Ao casar, tipo assim, menos de 1 mês de casado, Santana chegou em casa com o convite. E um detalhe importante, até essa época as mulheres não podiam se associar, né, por força estatutária, e então eu fiquei como domadora, mas muito incomodada com aquela condição de trabalhar muito e não ter voz, né? E às vezes eles até davam, os homens até davam a oportunidade para as mulheres, mas era uma coisa muito assim ilegal. Você tinha consciência que não era de fato e de direito, né? Não era. Era ilegal. Era ilegal. E a separação, ela existia de fato, inclusive de ambiente de trabalho. Os leões se reuniam numa parte da sede e as mulheres, as domadoras, se reuniam na parte de baixo, de uma forma meio escondida. O companheiro Vadir conta uma história sobre isso, que quando ele estava para fazer o redistritamento, que estava trabalhando nesse sentido, ele ia nos locais, as mulheres normalmente ficavam na cozinha trabalhando, nem participavam das reuniões, né? Eu não acompanhei essa época, não, então... de fato, algumas, na época do Vadir, já havia uma movimentação nesse já sentido, caminhando para isso. Aham. Inclusive, quando o Vadir foi governador, eu fui presidente do meu clube, e lá em Rondonópolis. E por incrível que pareça, quando eu estava como presidente do clube, o estatuto do clube ainda proibia o acesso de mulheres.
E eu tive que assumir a presidência do clube para alterar o estatuto. Para alterar o estatuto para eu poder ser presidente. Porque senão eu não poderia ser presidente. Então, assim, e com isso, neste ano que fui a presidente do clube, houve uma movimentação significativa. Para quê? Para que as mulheres viessem se associar ao Lions, para a gente conseguir os percentuais necessários para a gente caminhar para a independência do distrito e desligar o distrito do Distrito de São Paulo, do L19, que até então nós pertencíamos ao distrito L19, Pegava que a parte de São Paulo. compreendia toda uma faixa, né, no mapa, que era de Agudos, no estado de São Paulo, era o começo. Agudos, passava por Três Lagoas, leste, ali de Mato Grosso do Sul, entrava aqui no Mato Grosso e ia até a ponta lá em Apiacás, né? Então, era um distrito que passava em 3 estados, muito grande. 2 imensos, né? Imensos. Mato Grosso do Imagina, Sul e o nosso aqui. E imagina a dificuldade da época, né? Porque hoje desenvolvemos muito, Não tínhamos estradas, Exato, pouco nesse sentido. asfalto, né? Então, a gente teve esse desafio. Se a gente quiser crescer e se tornar independente, será necessário a gente adotar algumas estratégias. E numa reunião aqui no começo de dezembro, aqui em Cuiabá, reunimos os presidentes de clube que puderam vir nessa reunião, presidentes de região e divisão. Nos reunimos para a gente definir estratégias para a gente buscar esses associados em número suficiente para a gente redistritar. E a ideia que surgiu, então, foi as mulheres, as domadoras entrarem como associadas. E isso foi uma conquista enorme, porque quando eu, presidente, convidava alguma mulher para entra para você ir lá para cima, você participar das reuniões, aquele negócio todo. Assim, não, a gente quer continuar domadora. Nós não queremos ser culturalmente leão. ainda. E ali em cima, na reunião com as mulheres, com os homens, tinha 3 mulheres participando da reunião. Maria Rosilene. Eu, presidindo, a Cremilda, a companheira Cremilda, que está viva até hoje, e minha mãe. Olha só. Né, que era parceira da Cremilda. Porque assim que abriram as portas para a entrada das mulheres, a Cremilda e minha mãe tomaram posse no mesmo dia, em 1988, 89. No ano 88, 89. E o ingresso tinha sido autorizado na Internacional de 87. Então, lá em cima com os homens, elas sentavam lá na reunião e não sabiam o que acontecia lá embaixo. E nós lá embaixo não sabíamos o que acontecia lá. E aí, então, eu entrei, comigo consegui levar mais uma companheira que era viúva. E aí, então, a gente ficou em 4 lá em cima, né? A gente era 4 mulheres na reunião dos homens. E nesse dia, então, que a gente fez essa reunião aqui em Cuiabá, voltei para Rondonópolis e nesse dia a gente estava com a confraternização de Natal do clube. E estava todo mundo lá esperando para saber o que tinha acontecido aqui nessa reunião, que eu tive que vir bem no dia da nossa festiva. E eu voltei e falei, né, olha, a grande estratégia vocês vão ter que se tornar companheiras leão, porque senão a gente não vai conseguir redistritar. E aí, no mesmo dia, nós fechamos o mês de dezembro com 100% das mulheres de Rondonópolis assumindo fazendo adesão ao clube, né? Então, aí a gente foi trabalhando e os demais clubes entrando, que na verdade nós conseguimos, então, na convenção de 97, final de 97, nós conseguimos o percentual necessário para a gente redistritar. E aí, então, surgiu o nosso L33. Companheira Cíntia, você veja só.
Só essa declaração da companheira Maria Rosilene valeu o nosso programa. Valeu. E nós temos muita coisa para Muita. explorar. Né? Ela foi a primeira mulher, então, presidente do seu clube em Rondonópolis. E eu só né? queria, mano, fazer um parênteses. Eu sei que era L19 a época, quando você foi presidente. Sim. Mas se você pegar só os clubes do Mato Grosso existentes na época, existia outra mulher presidente? Não. Não, é Não. a primeira mulher presidente. E a gente presidente. vai explorar mais outras situações daqui a pouco. Antes, eu queria uma informação. Você trabalhou por muitos anos numa empresa pública, né? Sim. Trabalhei 38 anos e 10 meses em uma estatal. Ela foi estatal até 17 de junho de 2022. De 2022, ela foi privatizada, desestatizada, né? E fiquei mais 2 anos até me desligar da empresa. Aposentei, então, com 38 anos e 10 meses de trabalho. Aposentou há pouco agora, né? Vai fazer 2 anos agora, dia 30 de abril. Bom, voltando ao Lions, eu acho que a parte pessoal a gente explorou legal, né? Que é interessante a gente saber quem são as pessoas que fazem parte do Lions. Para você que de repente não é leão e tenha esse entendimento. Há pouco até... Mano, interessante Há pouco até ela falou só, quer ver, ele falou da domadora, né? Para quem não é do Lions, a domadora é um título que se dá até hoje às mulheres que fazem parte do Lions, né? Mesmo companheira, às vezes é chamada de domadora, mas era a mulher que não era associada, né? E tinha esse nome. É esposa do leão. Esposa do leão, né? E não sei o nome, por que surgiu domadora? Porque ela domava o leão ou não? Vocês que... Provavelmente, fazendo uma analogia, né? Uma analogia com a questão do leão. Do leão, né? Dentro de uma jaula, o leão tem um domador. Né? Como no caso do leão, no sentido figurado do associado do Lions, a mulher, então, era a que domava. A que domava. Né? E na verdade, as mulheres é que comandam mesmo, sempre foi. Sempre né? a chicotada era. Sempre a chicotada era das mulheres. Eu enxergava isso, por exemplo, no lado machista do Lions, Sim. como um consolo. Porque as mulheres, quando tinha alguma coisa, tomava a frente e fazia. Sim. Então, assim, não, vamos fazer de conta que elas domam mesmo, que são as domadoras. Na minha visão simplista, né? Então, e quando a Rosilene falou aqui de distância, Cíntia, lá de Agudos e tal, eu lembro bem que nessa época a gente saía com 3 ônibus aqui do Mato Grosso, concentrado em Cuiabá, e iam bastante leão. Às vezes a gente superava até o pessoal de São Paulo em número de pessoas nas distritais. Né? E era uma festa, né? Era uma confraternização, né? Para quem estava no ônibus, né? Eram outros tempos. Outros tempos. Né? É aquele que a gente vai falar assim, que era feliz e não sabia. Sim. Né? Quando eu falo isso, eu falo na parte econômica mesmo, financeira, né? Que a grande parte, a maioria dos leões tinha uma boa condição financeira da gente se deslocar para qualquer lugar. Nesse redistritamento também, para você ter uma ideia, o distrito tinha um fundo de caixa. O distrito tinha um fundo de reserva. E este fundo de reserva foi votado pelo gabinete para que fosse usado para pagar as joias das domadoras. Então, as domadoras que entraram como leão nesse ano, nessa campanha, foi subsidiada a joia pelo distrito, que tinha esse fundo de caixa. Então, o distrito também tinha o seu lastro financeiro bem folgado. Nós falamos muito disso, até na abertura dei um spoiler aqui da condição dos dois para o distrito LB4, né? Nós vamos explorar bem isso aqui durante esse programa, mas assim, primeiramente sobre o Medeiros. Quando eu entrei no Lions, teu pai, Cidinho, era presidente do clube em Tangará da Serra. Verdade. Eu vim, ainda não tinha entrado definitivamente, inscrito como associado, sido inscrito, mas eu vim e fiz um treinamento. A Rosilene era vice-governadora do companheiro Maurício, né? E o Medeiros deu um curso de protocolo. Foi o primeiro curso que eu fiz. E era quando eu entrei assim, então foi impactante, porque o Medeiros lançou um livro, foi no ano 2000, né? Isso. Eu acho que até foi antes, porque eu entrei em 99,
e você já tinha lançado esse livro de protocolo. Deve ter sido entre o final de 99 e 2000, né? E eu fiz esse curso de protocolo. E você, assim, por muitos anos atuou, depois você foi entrando em outras áreas aí, trabalhando, mas assim, foi o grande nome do protocolo no Distrito LB4, no Múltiplo também, e dentro do Brasil, tendo esse reconhecimento, né? Foi uma coisa inovadora à época também, né, Medeiros? Sim, eu tive também um grande consultor que foi o Alexandre Costa e Silva, né? Ele era do LC1, um PDG, um cara muito estudioso também. Sim. Do protocolo, né? O Narciso, que era um coronel da reserva também, que gostava de protocolo. Mas a inspiração para fazer esse livro aí não foi o Lions, foram os meus filhos. Que toda vez que eu voltava de uma reunião, eles ouviam reclamando que a bandeira estava errada, que não sei quem fez isso, que não sei quem fez aquilo. E eles não aguentavam mais ouvir a minha lamentação com relação ao protocolo. Aí falaram assim: pai, por que você não escreve um livro e põe para o pessoal ler? Aí tira o seu estresse. Foi dito e feito. Eu fui fazer várias pesquisas, né? Até de costumes também no nosso distrito, que não adianta você botar alguma coisa no papel que o seu distrito não tem esse costume. Não pratica, né? Aí eu fui, fiz o livro, né? Lancei o livro. Se eu não me engano, agora eu lembro quando foi o lançamento do livro, o Vadir Lacerda era presidente do conselho, e nós lançamos esse livro lá em Uberlândia, que foi, inclusive, teve uma moção lá de recomendação do livro, né? E eu escrevi o livro, lancei o livro, e depois eu, aos poucos, o remédio fez efeito, né? Eu fui me distanciando do protocolo, me distanciando, incentivando outras pessoas a fazer o protocolo, né? Tanto é que eu, no clube que eu sou associado, eu não faço o roteiro, não faço protocolo, quem faz é a Rosilene. Eu não faço, não dou piruada, não dou palpite. Se eu chegar num lugar, tiver uma bandeira errada lá e alguém me perguntar, eu falo: cara, olha no livro, pergunta a alguém que sabe aí. Foi realmente para tirar o estresse. Por quê? Porque as pessoas também, além de não gostar de ler, não gostam de repassar aquilo que sabe. Então você vê todo ano o presidente de clube que sai, ou ele encaixota as coisas que ele tem, ou ele joga fora. Ele não tem uma paciência de passar para o outro, de ser um mentor do seu... Mas você tem consciência que o teu trabalho teve um resultado de muito impacto no distrito, não só no nosso distrito. E é usual até hoje. Muitas vezes por mais que passou tanto tempo e o nosso movimento mudou muitas coisas, é um livro extremamente atual e que ajuda muito. E não só o livro, o trabalho dele, eu acho que claro. foi eu cheguei a fazer algumas atualizações, né, no livro, coloquei pregando direitinho, porque tinha muita edição, então eu cheguei a fazer, mas depois eu doei os livros para o clube, os amigos chegavam aí e pediam, eu doava os livros, né? Mas eu tenho a consciência que incentivou muita livro, gente, né? ainda tem livro. Lá na sede tem um monte de livro guardado aí. Caixa fechada. Né? Eu tenho a consciência que o livro despertou o interesse em protocolo em muita gente e desmistificou também muitas coisas que tinha associado que entrava e não sabia por que aquele ritual. Né? Então eu falava assim: olha, isso aqui faz parte da sustentabilidade do Lions. Além dos invencionismos que esse ou aquele cometia nas reuniões para mostrar conhecimento, vamos dizer. Mas eu vejo, assim, que o protocolo, ele te incentiva a fazer um roteiro. Aí o roteiro você faz de acordo com o que o seu clube está acostumado a viver, né? A fazer a vivência do clube. Por exemplo, se você colocar no roteiro que vai fazer determinada coisa, ou seja, que não seja uma coisa esdrúxula, que não seja contra estatuto, nem para ofender ninguém, é válido, tá entendendo? Agora, tem muitos também que não tem nada escrito e ele se avora fala mais até do que o governador ou do que o presidente do clube, né? Eu me lembro muito bem lá em Tangará da Serra, uma RCD hoje se chama, né? Para mim ainda é CD, né? De instalação da governadoria do companheiro Pedro Ávila, a gente fez alguma coisa diferente
E aí, ao final da cerimônia, eu te procurei e falei, meu Deus, desculpa aí, mas nós tivemos que fazer isso. Aí você falou, tudo que você fizer no protocolo que não seja para ofender é válido, é importante. Sim. Aquilo foi Eu lembro disso. uma lição. Eu lembro disso. Eu não lembro o que é que nós fizemos, mas acho que foi um ato lá, acender uma pira, alguma coisa que teve lá. E aí você falou, ó, tudo que você fizer que não seja para ofender alguém em protocolo... Eu também não lembro, mas foi uma coisa assim que vocês homenagearam mais a Rosilene, que estava saindo, do que o companheiro Pedro, que estava entrando, que era do clube de vocês, né? Tem que reconhecer, né? Mas aí, aí eu falei assim, olha, o Pedro não ofendeu o Pedro, ou seja, colocou ele, né, no patamar que o governador tinha que estar, né? E fizeram bastante homenagem para a Rosilene, né? E realmente eu lembro disso, que o Mano até pensou, será que o Medeiros ficou chateado porque o protocolo? Eu falei, não, de jeito nenhum. É porque era meus primeiros anos de movimento leonístico. O respeito, né, pela pessoa. Acabei de fazer um curso com ele, vou lá no professor, ó. Não, é uma programação, né? Um planejamento. Você programa, né? um planejamento. Tá aí o Heraldo, né, quando fazia o protocolo da Sônia, ele tinha uma preocupação e a responsabilidade que aquilo dê certo. Às vezes as pessoas não entendem, né? Falam, esse pessoal que faz o protocolo aí é um pessoal chato e tal, mas não, é a responsabilidade do horário. Ele tem que fazer tudo acontecer e dentro do horário programado. E né? o nosso distrito é um distrito que está de parabéns. Há muitos anos que a gente vem cumprindo horário. Um atrasozinho de 5 minutos, 10 minutos, isso não é atraso, certo? Porque geralmente no meio da reunião as pessoas ganham tempo e terminam no horário certo. Né? Eu sempre falo que o sábado à noite, o nosso sábado de abertura, é um sábado de abertura da reunião, é um sábado para homenagens, e homenagens a gente não pode atropelar os homenageados, né? Tem que ser uma coisa, você tem que dizer por que aquela pessoa está sendo homenageada, né? Mas é uma noite de festa também. Tem música, as pessoas querem dançar, as pessoas querem beber. Companheirismo, né? Companheirismo. É a parte de fazer o companheirismo, a coisa que movimenta o Lions, é o companheirismo. E outra coisa que é importante também destacar, que o protocolo, ele é tão importante nas instituições, e eu não estou falando só em Lions, eu estou falando inclusive nos governos, né, em todos os níveis, ele é tão importante que o protocolo, ele é regulamentado por lei. Sim. E tem alguns princípios que têm que ser cumpridos. Principalmente a questão de precedências, né? E em Lions a gente tem um tripé que sustenta esse nosso propósito, inclusive, no nosso protocolo. Porque o nosso protocolo, ele não foge do protocolo civil, reconhecido por lei. Ele tem um tripé, que é o dos propósitos de Lions, da fé e da família, né? Então, assim, isso precisa ser preservado e ser cuidado no protocolo. O protocolo não é a vontade de uma pessoa para receber. Ele tem ele é normatizado e ele precisa de ser coerente com os propósitos das instituições. E no Lions, a gente percebe ainda que, principalmente por ser um distrito, vamos dizer, jovem, nós temos praticado o protocolo, temos enfatizado a importância dele nas reuniões, mas ainda a gente tem muita gente nova que desconhece e que, inclusive, é muita coisa, é muito protocolo, né? Mas é possível você fazer o protocolo. Tem que haver o regramento, né? É possível você fazer o protocolo com as normas e, ao mesmo tempo, não ser uma coisa tão chata e aí o tempo conta muito. A gente também não pode esquecer que a ritualística do protocolo também faz parte da nossa característica, né? Então, a gente pode sempre melhorar, fazer alguma coisa diferente, mas não fugir disso também. A gente vai estar, talvez, descaracterizando a nossa história, né? Exato. Eu acho até que a história do protocolo daria até outro livro. É um livro de comédia também, né? A pessoa ri bastante. A gente contar as histórias que já ouviu. Relembrar. Aí o autor do livro tem que ser o Medeiros, né? Verdade. Maria Rosilene,
você foi a primeira presidente do seu clube, a primeira mulher presidente do seu clube, e também foi a primeira mulher governadora do Distrito LB4, né? Foi lá no ano 2000, 2001, né? 2001. E essa história, como é que foi? É uma história... tem um pouco de diversão aí nesse negócio, né? Eu morava, então, em Rondonópolis, em 98, até 98. E era muito difícil você estar morando em Rondonópolis e ter que se locomover nesse estado gigantesco, porque a gente já tinha aí um novo distrito, né? Em 97, 98, teve o redistritamento no Brasil, né? Ainda mudamos para o L33, com o desmembramento do L19. O L33 ficou um ano só, né? Um ano só. Um ano só, Na né? sequência dos Ls do Brasil, coube ao Mato Grosso, o estado de Mato Grosso, o 33. E também uma questão de escolha, porque data de vivência de Jesus, aquela coisa toda ali que quem estava ali na época, na direção do distrito, terminou dando uma certa induzida para que fosse 33, L33. Esse L só teve um ano de duração e no ano de 99, 2000, aqui já do Mato foi... Grosso 33 foi o companheiro Abílio, o governador, Abílio, né? Isso, E no LB4, então começou no ano de 99, 2000, e esse ano de 99 e 2000 foi de assentar poeira, então assim, nada muito que viesse falar assim, isso é a história, começou a história com isso, né? Então, na verdade, 2000, 2001, eu cheguei como governadora, né? Tomei posse no Avaí e cheguei como governadora e, assim, com a cabeça borbulhando. Eu estava ali com meus 41 anos, ia fazer 42 ainda no outro ano, e cheia de vontade de querer fazer as coisas diferentes. Então, aí implantamos... foi um ano também chamado pelo presidente internacional, o francês Jean Béat, para que a gente elevasse lá um patamar de qualidade nos processos. O processo de qualidade no mundo inteiro era o boom da vez, né? Com o mundo se abrindo para a globalização. Então, assim, foi um ponto marcante no ano de 2000, a virada do século, aquela coisa toda. E aí, então, a gente conseguiu estabelecer vários processos que lastreavam o nosso distrito e vêm como lastro no nosso distrito até hoje. Então, assim, fizemos um processo para a normatização e a melhoria dos processos do distrito, com concursos de processos de gestão, clubes eficientes, clubes eficazes, buscamos um hino para o nosso distrito, elaboramos um concurso de excelência baseado em metas e resultados lá em 2000, né, quando hoje as organizações de 5, 6 anos para cá, que tem trabalhado com essa questão de metas e resultado. Nós, lá no ano de 2000, já tínhamos um concurso de eficiência do distrito baseado em metas e resultados, ou seja, esse concurso não visava a competição que o outro concurso visava, né? Quem fizesse mais ponto é o melhor clube do distrito, mas, e que gerava um certo estresse, né? Mas que todos os clubes foram incentivados a melhorar a gestão, vendo a possibilidade de que todos poderiam se tornar eficazes também, né? E então, reconhecidos, né? E reconhecidos pelo trabalho realizado.
desde que ele conseguisse atingir um percentual necessário de atingimento de metas. Era entre administrativo, atividades de serviço e participação leonística. Então, assim, esse tripé, ele vem até hoje no nosso concurso e ele está perfeitamente alinhado com o concurso do Prêmio de Excelência de Clubes e de Governadores e Dirigentes de Lions Internacional, que é estabelecido por metas. Atingiu a meta, é considerado excelente. Então, isso a gente tem. A escola de liderança, porque em 1994... O antigo Conselho Nacional de Governadores, que no Brasil tinha um conselho de governadores, e com o redistritamento, houve a divisão do múltiplo L em 4 subdistritos múltiplos, né? Em 4 múltiplos. Era único e passou para 4 múltiplos. A, B, C e D. E o L continuou na frente, né? Na característica do Brasil, o L para o Brasil e os 4 que existem em nível de Brasil. E lá em 94, ainda no L, foi realizada uma escola para preparação de instrutores certificados de Lions no Brasil. E neste concurso, eu participei, o Heraldo participou, Sérgio Delcistia, de Rondonópolis, e mais alguns outros de São Paulo. Eu sei que nós reunimos aqui em Cuiabá e fizemos esse treinamento. E com esse desejo de desenvolver atividades, que eu já vinha fazendo atividades de desenvolvimento de liderança no Clube de Rondonópolis, no Distrito L19, que eu participava, fazendo instrução leonística na fundação de clube, tanto aqui em Mato Grosso quanto lá em São Paulo, né? E aí, então, eu falei assim, vamos criar uma escola para o nosso distrito. E essa escola foi criada no teu ano como governadora? Essa escola foi criada no meu ano como governadora e a escola perdura até hoje, né? E eu sempre destaco a importância da escola para a melhoria dos processos, para a melhoria dos leões enquanto pessoas, né? Que esse engrandecimento não é só para ele enquanto líder na nossa instituição, mas para ele enquanto líder na comunidade, na empresa dele, no órgão que ele trabalha, sim, no trabalho dele, na família dele, né? Porque de qualquer modo ele termina levando esses princípios que a gente tem, que a gente trabalha, para a vida dele. E eu digo que o Código de Ética do Leão é uma Bíblia, né? Você tem que ter ele ali sempre presente para que você não se perca na sua caminhada, né? Se você se perder em um daqueles princípios que estão contidos ali, você fica capenga. No Lions e na vida, né? Se a gente usar o código de ética... Se cada leão for só o que o código de ética pede, o Lion já vale a pena. Sim. Por então, isso. Eu me lembro que um treinamento para governadores, eu comecei a instrução assim, que legado vocês querem deixar no seu ano como governadores, né? Escreva aí que legado vocês querem. A mulher de um futuro governador de distrito disse assim para mim, que legado você deixou? Aí eu disse, eu quero ouvir primeiro o legado do seu marido, o que seu marido vai deixar? Aí eu falo, né? Ela falou assim, você deixou algum legado? Eu falei, vários. Né? Então é isso, todos aí. Então, esses que eu citei aí são alguns desse legado que eu deixei como governadora. Você tem uma noção de quantas pessoas você ajudou a formar para o trabalho no Lions e para a vida pessoal? Porque eu sempre falo, quando eu vou convidar novos associados ou coisa assim, eu sempre digo, olha, quando você faz um treinamento do Lions, você não faz para o Lions, você faz para a tua vida, porque você consegue implantar na tua atividade profissional. Olha, só na escola do nosso distrito,
Eu posso dizer que nós já passamos de 200. Assim, na escola. Se a gente for contar em termos de treinamentos para dirigentes de clube, isso aí passa de 1.000. Passa de 1.000. Né? Passa de 1.000. E aí tem o múltiplo ainda, né? Que é uma outra etapa que a gente tem para... E o mais interessante que a gente está falando de legado, né, mano? Mas porque legado remete ao que eu deixei, né? Sim. Mas eu vejo você construindo isso todos os dias. É uma incansável, né? Sim. Em transmitir o conhecimento, e por isso é uma grande inspiração para todos nós. Com toda certeza. Medeiros, deixa eu falar contigo. Você, lá atrás, era para ter sido governador. Algumas questões não permitiram. E você veio agora a ser governador 2015 e 2016. Mais maduro, fez um grande trabalho. O que você pode falar dessa tua governadoria? Eu sempre falo que tudo acontece na hora correta. Né? Tudo acontece na hora correta. Eu já tinha nem desistido de ser governador, assim, um simples leão. Aliás, quando a gente entrar no Lais, é para ser um simples leão, né? Mesmo depois de ser governador, você tem que ter um simples leão. Mas que tem, às vezes, você sente algumas necessidades que você quer contribuir mais, né? Não, sim. O que aconteceu foi que nesse ano eu atendi alguns apelos de alguns companheiros, né? E Deus colocou de novo eu no caminho certo, porque a companheira Maria Aparecida, que estava pretendendo ser a candidata a governadora, logo depois ela descobriu que o marido dela estava com a doença, né? E eu falei com ela falou, não, Medeiros, pode ir no meu lugar, eu vou. Ela tinha naquele momento aguardar, a necessidade de adiar o processo. De cuidar da família, né? Na verdade, foi 1 ano depois. Foi 2 anos depois. 2 anos depois, né? Aconteceu, mas... E, sei lá, é Deus que manda você sim. Ajudar as pessoas, né? E o Lais, para mim, mano, Cíntia, foi, assim, uma coisa que mudou a minha vida, né? O Lais me ajudou muito. Eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira, muito positiva. Continuo sendo. Mas assim, hoje eu sou mais comedido nas palavras para te dizer a verdade. Aqui o cara fala assim, amigo que é amigo, fala a verdade pro outro. Não fale não que você perdeu amigo. Você é mais ou menos aquele personagem do super sincero. Então assim, mas a caminhada, né, para a governadoria foi uma caminhada tranquila, porque eu tive muito apoio, principalmente da Rosilene, que já tinha uma experiência muito boa, né, de muitos companheiros do distrito. E a gente, ao longo desse ano, né, de segundo vice, não tinha terceiro vice, acho que eu fui segundo vice, primeiro vice. E a gente foi se preparando para ser governador. E o nosso distrito é um distrito muito bom, né? As pessoas, elas sempre estão dispostas a ajudar, sempre estão dispostas a entrarem nas campanhas, abraçam, né, as campanhas que são propostas. Né? Então, assim, eu acredito que a nossa governadoria foi uma governadoria tranquila. Com bons resultados, né? Afinal. Com bons resultados, que tanto é que neste ano, né, o nosso distrito foi campeão no Brasil de aumento de associados. Sim. Sem estresse, desse 1,5. Né? Sem o estresse, porque não adianta você falar para as pessoas, não dê baixa, põe associados. Você tem que motivar os clubes, né, a colocar associado, a dar oportunidade para as pessoas servirem no Lais. Eu sempre falo para as pessoas, não fala para o Lais que as pessoas, você vai trabalhar e ainda vai pagar para trabalhar. Mostra as vantagens que o Lais tem, que a pessoa vai ganhar com o Lais. Ganhar pessoalmente, não ganhar financeiramente. E cada clube tem a sua característica, né? Não adianta você ficar forçando a barra para fazer isso ou aquilo. Eu não tinha essa expectativa, né, no ano 2015, 2016, de ser o clube, o distrito que ia colocar mais associados no Brasil. Para você ter uma ideia, o ganho foi de 87 associados. E não foi mais porque teve um clube no distrito que deu baixa, em vez de deixar naturalmente o clube
o Laje Internacional baixar o secretário, o presidente, a secretária chegou lá e baixou toda a diretoria e tinha associados para entrar. Eles fizeram a festiva de entrar, acho que mais 8 associados e não puderam colocar, não inseriram. porque ninguém tinha senha mais, né? Isso foi uma confusão no clube, mas... Os equívocos dos clubes, isso foi uma confusão no clube, mas eu apaziguei dando um prêmio para presidente que ficou chateada, porque... Falei, não, vou te dar um prêmio porque realmente você trabalhou para essas pessoas entrarem no clube. Né? Então o governador também tem que ter essa visão, né? Não é só o resultado ali de números que interessa. Né? Acho que tem que contar o esforço também. Né? E a gente procurou fazer isso, procurou valorizar também uma coisa muito importante no Lions, que é o serviço. Né? O Leão, o clube, tem que servir, né? Tem que trabalhar. Né? Então a gente procurou nesse ano de governadoria fazer isso. Né? Fizemos uma convenção na Chapada dos Guimarães, né? Que demos posse para mais de 100 companheiros. Né? Foi uma posse coletiva muito boa, uma noite fria, mas ao mesmo tempo o calor dos leões fez com que a festa ficasse borbulhando. Linda, né? Então, assim, a gente tem os nossos momentos também na governadoria de frustração, né, que a gente não consegue fazer tudo. É natural, né? O tempo também é muito curto. Né? O tempo é muito curto. Né? Então, assim, esses dias eu estava falando para os companheiros, né, que a gente saiu nessa caminhada na gestão passada, da Sônia, com a fidelização, e os companheiros falaram, cara, mas vocês, final de semana, vocês estão na estrada, andando não sei quantos quilômetros. Teve um final de semana que nós andamos 2.600 quilômetros. 2.600 quilômetros, cara, que estão... Olha, o Laje Internacional investiu na gente, certo? Além do investimento, nós temos esse compromisso de estar expandindo as lideranças, dando oportunidades para pessoas. E você só vai dar oportunidade das pessoas quando você consegue passar o conhecimento para as pessoas. E é isso que a gente faz, é isso que a gente está fazendo, né? Às vezes a pessoa fala, são as mesmas pessoas que estão aí na frente. Não, são as mesmas pessoas que estão dispostas a fazer. Dispostas, né? Por que não muda? Não, muda. Mas quem está disposto a colocar a cara a tapa, vamos dizer assim, ao grosso modo? Quem está disposto a ser julgado? Porque quando você vai fazer um treinamento para ser treinador, né, para ser instrutor de liderança, você está pondo o seu nome, né, em xeque. Você pode não passar, você pode ser reprovado. Mas esse trabalho, ele é cansativo, porque você viaja muito, é desgastante, envolve tempo, recursos, às vezes próprios, né? Mas, afinal de tudo, é prazeroso, né? Você poder encontrar as pessoas... Recompensador, né? E passar um pouquinho de conhecimento para essas pessoas, né? Não, você só faz seguidores, certo? Quando você consegue fazer nova liderança. Você não faz seguidores porque você é bonitinho, porque você vai deixar isso para um ou isso para outro. Se dependesse da beleza, não dava certo, né? Não, lógico que dava. Eu estaria cheio de seguidores. Não daria certo. Mas a minha mãe sempre falou que eu era bonitinho. Ah, sim. E ela sempre falou a verdade. Né? As minhas netas falam assim, ó, eu sou bonita igual o vovô. Igual o vovô. É muito amor, né? Mas ele compra as netas. Ele paga bem pra isso. E tem um detalhe, mano, que é assim, no lado da Rosilene, que é uma pessoa que abriu espaço para as mulheres no Distrito LB4. Sim. Eu ia né? Quando ela falou isso, que as mulheres entraram no clube lá, tinha mulher lá em Rondonópolis que falava que eu não quero entrar, mas entrou e falou assim, eu só vou ficar aqui, não quero ser nada. Mas foi presidente, foi secretária, depois foi tesoureira, presidente de divisão. Então, assim, abriu espaço para mulheres. E abriu espaço mobilizando pelo exemplo, né? Pelo exemplo. No distrito, a mesma coisa, depois dela, porque as pessoas não gostam muito que eu fale, mas o Lages continua machista ainda. Continua machista. A sociedade em si, né? A sociedade é machista, certo? Em 2003, a Rosilene, para ser candidata a presidente do conselho, né, enfrentou uma barra aqui dentro do nosso distrito, de machismo. Né? E ela sozinha, no comitê de honra, falou assim, não, eu vou ser
candidata, e se tiver algum outro aí, vamos ser candidato e vamos disputar. Então, nós podemos dizer que se tem alguém que pode ficar feliz e orgulhosa e falar assim, eu abri o caminho para hoje a gente ter 53% das mulheres, dos associados do Lions, do Distrito LB4, mulheres, é a Rosilene. Com certeza. E essa parte do conselho, ela sendo a primeira mulher a exercer o cargo de presidente do conselho no Brasil, certo? Essa é uma questão de orgulho para o nosso distrito. Sim, claro. Certo? Mas as mulheres não gostam de ouvir isso também. Não é só o homem que é machista. Tem muitas mulheres. E eu vou contar aqui um detalhe. A gente sempre fala que a gente escuta história desde os 5 anos de idade, os pais nossos contam história pra gente. E a gente gosta de ouvir história. Quando a gente vai pra adolescência, a gente continua ouvindo história, né? E quando a gente chega na idade que a gente tá, né? Diz que é na boa idade, não, que a gente já amanhece todo dia com dor. Não sei que idade boa é essa, né? A melhor idade está longe, né? Pois é. Teve a votação, o companheiro Cesário foi candidato, junto com a Rosilene, na convenção em Várzea Grande. Teve uma disputa. Ao governador. E era uma urna eletrônica. Aí o Vadir pegou assim, para correr mais rápido, tinham 2 urnas, ele falou assim, mulher vota aqui e homem vota aqui nessa urna. Mas sem intenção nenhuma de medir voto. Resultado, a Rosilene ganhou por 3 votos. Sabe aonde? Nos homens. Na urna dos homens. Então, acho que se as mulheres se unirem mais, certo? Deem valores uma para as outras, não chega só 53% do nosso distrito, não. Vai aumentar. Aumente bem. Você retrocedeu na linha do tempo, bem da forma que nós queríamos aqui. Maria Rosilene foi também a primeira mulher presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LB. Como que foi essa história? E aí eu vou te fazer aquela pergunta que a mulher te fez lá. Que legado você deixou aí também? Sim. O primeiro legado, que eu acredito que foi muito forte, foi... Romper barreira. Romper barreira. Ser a primeira. Aqui, não necessariamente ser a primeira, mas mulher também ascender, né? Eu fui... a verdade tem que ser dita, né? Teve uma reunião aqui em Cuiabá, que 3 ilustres leões fizeram uma reunião e me chamaram, né? E eu fui para essa reunião. Chegou lá, só tinha eu de mulher e 4 homens. A proposta era: você retira sua candidatura agora. Você retira sua candidatura agora para fulano ser. Não tiro. Qual é aonde que está escrito que agora é a vez de fulano? Quando você foi candidato a esse cargo, não era você, era outro. E você não abriu mão dele. Eu também não vou abrir mão da minha vez. E eu sou candidata, vamos embora para a urna. Assim como aconteceu lá para a governadora, né? Vamos para a urna. Eu não tenho medo da urna. Se a urna disser não, tudo bem, eu acato. Vamos para a urna. Aí quem era o virtual candidato, os 2 que poderia ser um ou outro, disseram: para a urna a gente não vai. Eu falei assim: então eu sou candidata. E aí eu fui candidata única, né? No nosso distrito, para ser votada em Campo Grande para o múltiplo, para presidente. Não foi fácil também, porque se no nosso distrito a coisa já tinha um machismo assim velado, porque realmente as mulheres eram um ponto importante dentro do Lions, mas aparentemente a coisa não era bem assim. No múltiplo dobrava. Dobrava por quê? Porque no múltiplo tem uma área de abrangência maior, que não é só o estado de Mato Grosso. Aí tem Goiás,
tem Tocantins, tem a parte de São Paulo, tem a parte de Mato Grosso do Sul. E, salvo engano, nesses outros locais aí a idade era mais avançada do parte que o nosso, de Minas né? Gerais, a idade mais avançada. Ainda é, né? Eu ainda isso dava assim, vazão ainda mais a esse machismo. ainda assim, como presidente do conselho, eu muito jovem, o que tinham passado tudo estava na faixa lá dos 70, e eu ali com 40 e poucos, né? Uma sede louca de inovar, de trazer coisa nova, de fazer coisa nova, de levar coisa nova que a gente já tinha implementado no nosso distrito e levar para o múltiplo. O múltiplo sempre foi resistente às mudanças, sempre foi, né? O Salvador Sindona, que foi o segundo presidente do múltiplo, ele implementou algumas melhorias, resgatou algumas resoluções do antigo CNG, trouxe para o nosso principalmente distrito, nas questões administrativas, né? Administrativas. E ele também era um advogado muito zeloso pelas questões estatutárias e protocolares. Então, ele foi um grande líder no ano que fui governadora, e logo depois passou uma gestão, eu já fui para a presidência. Então, enfrentei vários desafios, não foram poucos, né? Especialmente de lideranças antigas, lideranças que ainda viam o Lions ali parado no tempo, e que era aquela coisa ali do arroz com feijão. Então, aí chegamos, implementamos a escola no distrito, criamos a escola no múltiplo, realizamos um Instituto Regional de Liderança, que foi o primeiro que aconteceu fora de Lions Internacional, aqui, subsidiado por Lions Internacional. Fizemos com a participação de 28 participantes dos 4 subdistritos que fazem parte do múltiplo. E melhoramos a grade de treinamento para vice-governadores, instituímos uma rubrica no orçamento específico para treinamento de lideranças. Nessa área, inclusive, Maria Rosilene, é muito comum a gente ouvir vice-governadores que depois se tornam governadores, e além desse treinamento aqui, eles vão para fora, lá na convenção, e também recebem o treinamento. E é muito comum você ouvir deles que o treinamento ministrado, ofertado aqui no múltiplo, é de qualidade bem superior ao que é ofertado por Lions Internacional, né? Exatamente. Isso eu sempre tive o cuidado, mesmo quando era governadora e depois quando coordenadora dos seminários para preparação de vice-governadores, de escrever as súmulas, as emendas de todas as disciplinas, todos os tópicos e módulos que compõem o treinamento. Estabeleci que esses treinamentos não deveria ser primeiro e segundo vice dentro da sala, porque senão ficaria uma coisa muito chata, muito enjoativa, de você passar 2 anos ouvindo a mesma coisa. Né? Então, estabeleci conhecimentos de prioridade para segundo vice e para primeiro vice, num crescendo, né? No sentido do conhecimento ser crescente e não aquela coisa estagnada. E sempre também levei muito em conta as orientações de Lions Internacional, que conteúdos Lions Internacional preconiza para que o governador chegue lá sabendo de como é que ele tem que atuar, né? E isso deu certo, né? Implementei isso. Teve algumas resistências em algum momento pontual assim do distrito. Alguns presidentes vieram e juntaram, mas viu que não deu certo. Houve uma certa resistência, reclamação de quem estava ali sendo capacitado, de dividir, de voltar a ser o que era, e então isso permanece até hoje, né?
E a pandemia também trouxe num certo momento ali, que a pandemia surgiu, eu estava de preparadora de liderança do Múltiplo, né? E aí, então, a gente foi ali naquele momento que a gente criou uma nova roupagem para o treinamento. Temos que treinar esse pessoal, mas não podemos estar presencial. E aí, criei uma nova modalidade para treinamento virtual, né? Até capacitando o pessoal para ser instrutor através do sistema virtual na plataforma, e hoje isso está dando certo, né? As Big Techs mesmo na pandemia correram para melhorar esses treinamentos virtuais, que eu me lembro que aqui no Distrito LB4 quem fazia muito isso era o Léo, tinha a sua forma de fazer. E eu me lembro que, se não me engano, era Hangout, alguma coisa assim, que eles ofereciam, mas que não desenvolvia, né? Devido à pandemia, eles correram, modernizaram e ficou bom, né? Como é importante a gente ter esse momento aqui para ouvir essas histórias, né? Porque quando ela fala que lá atrás, quando era menina, ela ensinava as colegas ao desempenho escolar, aí hoje você vê ela chegar aqui nessa posição, escrevendo toda essa história. Ela tinha que estar aqui, fazendo esse trabalho e sendo a nossa líder inspiradora, né? Que legal. Vamos para a última pergunta, mano? Vamos, e essa é tua. Fique à vontade. Uma última pergunta aí para vocês dois. Acho que a gente poderia ficar mais tempo aqui conversando, porque é muita história. Mas esse ano nós estamos convidando os leões do LB4 para inspirar. Inspirar os outros, mas principalmente nós mesmos aqui dentro. Com toda essa jornada, com toda essa vivência que vocês trilharam, qual a dica, se vocês pudessem chegar no ouvido hoje de cada leão do distrito, qual a dica que vocês diriam para nós que seria a melhor forma de inspirar os leões a serem a sua melhor versão? Pode continuar. Eu chegaria no ouvido de alguns leões e falaria para ele assim: seja companheiro e use a essência da palavra companheiro. Legal. Leia mais o código de ética, e se você não puder aplicá-lo todo, pelo menos 99,9% você ponha ele na sua vida. Porque uma das coisas que impede o leão, às vezes, de ser leão, e muita gente deixa o leonismo, são as picuinhas pessoais, né? E ela existe. Nós estamos numa instituição que é formada de pessoas. Ela é muito boa, bem formada, bem organizada. E se as pessoas se amarem mais, né, praticarem o companheirismo, abrir a boca e falar meu companheiro, e por trás está chutando o traseiro do cara, não dá certo, né? Porque aquela pessoa que você está chutando o traseiro dele, de repente você falou para outro, e ela vai e fala: olha, fulano não está bem com você, né? Não então, assim, nele. Mas de uma maneira geral, o Lions Club é uma boa entidade. Todo dia eu agradeço, né, essa oportunidade que foi dada de estar no Lions, principalmente no clube hoje que eu sou associado. Acho que eu e a Rosilene e a Betinha somos os únicos sócios fundadores do clube, né? Nós somos um clube de amigos. E nós temos, Cíntia, lá 17 ex-léus no nosso clube. Um clube de 40 associados. Desses, um deles é o Equésio, que está aqui, nos né, ajudando. Te ajudando. Faz parte do marketing que o nosso. Faz parte do marketing. A presidente do nosso clube hoje é a companheira Cris Mendanha, né, que o pessoal conhece ela como Cris Burata. Sim. Já foi presidente do distrito e ela é presidente do nosso clube, em homenagem à nossa governadora, que a gente tinha prometido a você que... Também está no nosso time. Pois é, que ela seria... que o nosso clube teria uma presidente ou um presidente que já foi léu. Então mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui, tendo esta oportunidade de falar um pouco da nossa história. Eu acho que a gente contribuiu pouco. A gente tem muito mais ainda a contribuir, enquanto Deus
permitir, né? E enquanto os companheiros quiserem, né, que a gente ajude, a gente sempre vai estar disposto, né, a estar ajudando. A gente quer e precisa. E em especial o Distrito LB4. Obrigado. Bom, com relação à pergunta, eu diria que, além do Código de Ética, que ele é extremamente importante, como eu disse já aqui, que ele teria que ser a Bíblia de cabeceira de todo leão, tem um princípio que eu acho que é fundamental, principalmente para as lideranças, né? A humildade. Como a gente está nessa área aí do desenvolvimento de liderança, treinamento, eu sempre digo que você aprender e ensinar, você precisa de ter humildade, né? Se você chegou a um ponto que você já exerceu os cargos que deveria exercer e cabe hoje o seu papel de ser um formador, um desenvolvedor de liderança, você tem que ter a humildade para isso, né? Porque você termina tendo que aprender todos os dias. E se você chegou a ser um líder legal, instituído, legitimado a associação, é necessário que você também tenha a humildade. Porque o que a gente vê é leões, companheiras leões, que chegaram a um determinado momento na sua vida leonística, que se transformam, que mudam sua maneira de ser. Eu não sei qual é o sentimento que passa dentro desses companheiros, que eles se acham que estão deuses, né? E então, neste momento, e até o último momento, eu acho que a gente tem que ser humilde, né? Humilde para aprender, humilde para ensinar, e nada melhor do que você continuar com a sua missão. Eu defini uma missão para mim enquanto leão. O que eu quero ser na minha vida, né? Enquanto leão, eu quero continuar passando aquilo que eu aprendi e absorvendo conhecimentos que vão me melhorar enquanto pessoa, né? E eu estou nessa busca contínua. Até o dia que chegar a hora de falar assim, agora a sua missão aqui acabou e está lá no outro plano, quem sabe lá também eu vou continuar fazendo da mesma forma, né? Eu acho que o exemplo, e somente o exemplo, é que faz você inspirar outras pessoas. Não adianta falar, faça isso, mas não fazer, né? Então, eu falo o que a gente pode e deve fazer para ser bom naquilo que a gente escolheu, mas eu ajo da mesma forma, né? Quero agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui, pela disponibilidade do tempo, por compartilhar parte dessa história inspiradora dos dois e deixar uma lembrança para vocês lembrarem aí desse momento especial. Muito obrigada. Obrigada, Medeiros. Obrigada, Mano. Obrigadão. E essas xícaras são presentes também? As xícaras também são presentes, com certeza. Não tinha como, né, eu dar não dar para eles esse mimo. Muito obrigada. Estamos encerrando então aqui mais um Pod Lions LB4. Quero agradecer à governadora Cíntia por esse convite, essa oportunidade que está me dando. Agradecer esse casal fantástico que esteve aqui nesse programa, inspiradores, né, como sempre. Nós somos da linha de seguidores dele, gostamos com muito deles, orgulho, né? Com né? muito orgulho, né? Obrigado a vocês pela presença e pelo que fizeram e continuarão fazendo, evidentemente, pelo Distrito LB4. Obrigado a todos os envolvidos, o estúdio Central Cast, né, que eu recomendo, vai subir aí nos créditos depois, quem tiver que gravar algum programa semelhante que o procure, tá? A todos os envolvidos, muito obrigado. Quem vier, você cobra a comissão deles. Tá certo. Tá certo. Até o próximo programa, um abraço. Obrigada.